Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Revelação Anglo-Católico. Neste canal você encontra tudo relacionado às igrejas e religiões, por isso fica ligado. Todas as sextas-feiras você vai receber as leituras dominicais das igrejas Católica Romana e da Igreja Católica da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Não perca! Você que é catequista, que é líder de jovem, que é professor dos estudos dominicais e gostaria de inteirar os seus irmãos em relação às mensagens dos evangelhos dos domingos, é neste canal que você vai encontrar. Hoje, dia 12 de julho de 2020, estamos no 15º domingo do tempo comum. As leituras dominicais da Igreja Católica Romana e da Igreja Católica da Inglaterra ou da Igreja Anglicana não diferem-se muito. Elas são quase semelhantes, acrescenta uma ou outra coisa. Vamos começar com as leituras dominicais da Igreja Anglicana. Atenção, a Igreja Anglicana tem várias opções de leituras, mas você pode, a partir dessas opções, escolher qual você gostaria de apresentar em sua igreja. Por exemplo, no domingo próximo, dia 12, as leituras da Igreja Católica da Inglaterra serão Gênesis, capítulo 25, versículo 19 a 34, que tem como tema outros descendentes de Abraão. Teremos outra leitura, Isaías 55, versículo 10 a 13, que tem como tema Deus oferece salvação a todos. O Salmo será 119, nos versos 105 a 112, com o tema Elogio à lei de Deus e a palavra como luz. Romanos 8, de 1 a 11, que tem como tema a vida dominada pelo Espírito Santo. Teremos o outro Salmo, Salmo 65, verso 1 a 8, ou 9 a 13, que tem como título Gratidão pelas colheitas. E por fim, o Evangelho, que será em Mateus 13, capítulo 13, versículo 1 a 9 e 18 a 23, que tem como título O Semeador. Estas são as leituras dominicais do dia 12 da Igreja Católica da Inglaterra. Eu, como anglicano, vou retirar dessas todas as leituras que apresentei apenas as leituras que têm semelhança à Igreja Católica de Roma. Por exemplo, a primeira leitura na Igreja Católica da Inglaterra, o próximo domingo, dia 12 de julho de 2020, as que eu retiro, Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 13. O Salmo 65, verso 1 a 8 e 9 a 13. A segunda leitura, Romanos, capítulo 8, versículo 1 até 11. E o Evangelho será Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9 e 18 a 23. Vamos então, neste momento, às leituras da Igreja Católica Romana. A primeira leitura do próximo domingo, dia 12 de julho, é, primeira leitura, Isaías 55, de 1 a 11. Salmo 64 a 65. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura, Romanos 8, olha aqui a diferença, de 18 a 23. A vida dominada pelo Espírito Santo. E o Evangelho, Mateus 13, versículo 1 a 23. Ou também opcional na Igreja Católica Romana. Pode ser 1 a 9, que tem o mesmo tema, o semeador. Então é isso aí, não há muita diferença. Claro que como católico da Inglaterra, como anglicano, eu tenho a opção de outras leituras. Mas para não diferir muito de outras, eu então coloco esta ali. Qual é a mensagem que nos deixa o Evangelho do dia 12, domingo agora? 15º domingo do tempo comum, ano A. A liturgia do 15º domingo do tempo comum convida-nos a tomar consciência da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos crentes. A primeira leitura garante-nos que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos percorrer e dá-nos o ânimo para intervirmos no mundo. O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a palavra
e exorta-nos a ser uma boa terra, deixar que elas deem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. Garante-nos também que o reino proposto por Jesus será uma realidade imparável, onde se manifestará em todo o seu esplendor a fecundidade e a vida de Deus. A segunda leitura apresenta uma temática, a solidariedade entre o homem e o resto da criação, que à primeira vista não está relacionada com o tema deste domingo, a palavra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a palavra de Deus é que fornece os critérios para que o homem possa viver segundo o Espírito e para que ele possa construir o novo céu e a nova terra com que sonhamos. Portanto, o que o Santo Evangelho nos deixa como mensagem é que a parábola que hoje nos é proposta, a do semeador e da semente, é uma das mais conhecidas e emblemáticas das parábolas de Jesus. No entanto, o texto do Evangelho de hoje vai um pouco mais além da parábola em si. Apresenta 3 partes. A parábola, um conjunto de ditos sobre a função das parábolas e a explicação da parábola. Na primeira parte, temos, pois, a parábola propriamente dita, no versículo 1 a 9. O quadro apresentado supõe as técnicas agrícolas usadas na Palestina de então. Primeiro, o agricultor lança a semente à terra. Depois, é que passava a arar o terreno. Assim compreende-se por que é que uma parte da semente pode cair à beira do caminho, outra em sítios pedregosos onde não havia muita terra e outra entre os espinhos. Evidentemente, as diferenças do terreno significam, nesta comparação, as diferentes formas como é acolhida a semente. No entanto, nem sequer é isso que é mais significativo. O que aqui é verdadeiramente significativo é a quantidade espantosa de frutos que a semente lançada na boa terra produz. Tendo em conta que, na época, uma colheita de 7 por 1 era considerada farta. Os 100, 60 e 30 por 1 deviam parecer aos ouvintes de Jesus algo de surpreendente, de exagerado, de milagroso. Mateus coloca esta parábola num contexto em que a proposta de Jesus parece condenada. As cidades do lago, Betsaida, Cafarnaú, Corozalme, tinham rejeitado a sua pregação. Os fariseus atacavam-no por ele não respeitar o sábado e queriam matá-lo. Acusavam-no, além disso, de agir não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Não acreditavam nas suas palavras e exigiam dele sinais. O reino anunciado sofria grande contestação e parecia, pois, encaminhar-se para um rótulo fracasso. É muito possível que esta parábola tenha sido apresentada por Jesus neste contexto de crise. Aqueles que manifestam desânimo e desconfiança em relação ao êxito do projeto do reino, Jesus fala de um resultado final grandioso. Com esta parábola, Jesus diz aos discípulos desiludidos: coragem, não desanimes, pois apesar do aparente fracasso, o reino é uma realidade imparável e o resultado final será algo de surpreendente, de maravilhoso, de inimaginável. Na segunda parte, temos uma reflexão sobre a função das parábolas. O ponto de partida é uma questão posta pelos discípulos. Por que Jesus fala em parábolas? Mateus vê nas parábolas a ocasião para que apareçam com nitidez o acolhimento e a recusa da mensagem proposta por Jesus. O que quer dizer isto? As parábolas apresentam a proposta do reino numa linguagem sugestiva, rica, clara, concreta, questionante, interpeladora. Tornam tudo claro e evidente para os ouvintes. Por isso, após escutar a mensagem apresentada nas parábolas, só não aceita a mensagem quem tiver o coração endurecido e não estiver mesmo interessado na proposta. As parábolas são, portanto, o fator decisivo. Propõem clara e inequivocamente a realidade do reino. Quem acolher essa mensagem receberá mais e terá abundância. Quer dizer, irá entrando cada vez mais na dinâmica do reino. Mas quem não acolher, apesar da clareza e da acessibilidade da mensagem, está a rejeitar o reino e a possibilidade de integrar a comunidade da salvação.
Nos que rejeitam a proposta de Jesus, cumpre-se a profecia de Isaías. O profeta fala de um povo de coração endurecido, que quanto mais ouve a pregação profética, mais se irrita, agravando cada vez mais a sua culpa. Os discípulos são aqueles que escutam a proposta do reino e estão dispostos a acolhê-la. Eles compreendem, portanto, as parábolas e aceitam a realidade que elas propõem. Eles são felizes porque abriram o coração às propostas de Jesus, escutaram as suas palavras, viram e entenderam os seus gestos e sinais. São felizes porque, ao contrário daqueles que endureceram o coração e fecharam os ouvidos, a proposta de Jesus já integra o reino. Na terceira parte, temos a explicação da parábola. Alguns indícios presentes no texto levam a pensar que esta explicação não fazia parte da parábola original, mas é uma adaptação posterior que aplica a parábola à vida dos cristãos. Inclusive, a Igreja Católica da Inglaterra já não coloca o versículo 18 e 23, coloca como opcional. A explicação desloca, de forma evidente, o centro de interesse. Nessa explicação, a parábola deixa de ser uma apresentação de forma grandiosa como o reino se vai manifestar, para passar a ser uma reflexão sobre as diversas atitudes com que a comunidade acolhe a palavra de Deus. Na verdade, é essa a grande preocupação das comunidades cristãs. Na perspectiva dos catequistas que prepararam esta aplicação da parábola, o acolhimento do evangelho não depende nem da semente, nem de quem semeia, mas depende da qualidade da terra. Diante da palavra de Deus, há várias atitudes. Há aqueles que têm um coração duro como o chão de terra batida dos caminhos. A palavra de Jesus não poderá penetrar nessa terra e dar fruto. Há aqueles que têm um coração inconstante, capaz de entusiasmar instantaneamente, mas também de desanimar perante as primeiras dificuldades. A palavra de Jesus não pode aí criar raízes. Há aqueles que têm um coração materialista, que dá sempre prioridade à riqueza e aos bens deste mundo, como vimos aos nossos políticos brasileiros e angolanos. A palavra de Jesus para eles é aí facilmente sufocada por esses outros interesses dominantes. Há também aqueles que têm um coração disponível e bom, abertos aos desafios de Deus. A palavra de Jesus é aí acolhida e dá muito fruto. Os verdadeiros discípulos, a boa terra, identificam-se com aqueles que escutam as parábolas, as entendem e acolhem a proposta do reino. Temos aqui, portanto, uma exortação aos cristãos no sentido de que devem acolher a palavra de Jesus, sem deixarem que as dificuldades, os acidentes da vida, os outros valores afoguem e a tornem uma semente estéril sem vida. Como franciscano, faço da palavra de São Francisco as minhas. Vá evangelizar, se é possível, fale. E Santo Agostinho repetiu dizendo: cessem as palavras e falem as obras, porque de palavras estamos cheios e de obras vazios. Mais do que receber a boa semente, mais do que receber a palavra do Senhor, abrir o seu coração e mostrar de que você entendeu a palavra, meu querido irmão, minha querida irmã brasileira, angolana ou qualquer outro país que você estiver ouvindo esse vídeo, essa reflexão do domingo, viva a palavra. Fale menos e vive a palavra. Quero agradecer o tempo que estás aí. Todas as sextas-feiras nós temos as reflexões bíblicas das leituras da Igreja Anglicana e das leituras da Igreja Católica Romana. Muito obrigado, estamos juntos e até os próximos vídeos.